o Palácio do Campo das Princesas. Um dos monumentos públicos mais importantes do nosso estado está sendo restaurado e vai reabrir suas portas ao povo pernambucano. Mas essa história que vamos contar agora começou há muito tempo. No período holandês de Pernambuco, foi construído nesta região o Palácio de Friburgo, também conhecido como Palácio das Duas Torres, para se transformar na residência oficial do então governador Maurício de Nassau. O conde tinha mania de construção. Ele era um conde nobre renascentista que, por estar endividado da Europa, precisava de um emprego e por isso ele veio, a troco de muito dinheiro, governar o Brasil holandês. E aqui constrói pontes, constrói um horto zoobotânico, constrói uma espécie de museu de curiosidades, constrói alguns fortes e cria para si uma residência luxuosíssima para a época, que ele denominou o Palácio de Friburgo, mas que o povo apelidava de o Palácio das Duas Torres. E tudo faz crer que também nesse palácio morasse o Franz Post, morasse o Eckhout, morasse o Piso, o Markgraf, porque eram nos jardins do conde que eles faziam os estudos de animais e dos vegetais para uma grande obra que o conde publicou, que é História Natural de Brasília, que é o primeiro estudo de história natural escrito das três Américas e que foi publicado pelo conde em 1648. Ainda no período holandês, surgiu a lenda do boi voador, quando a primeira ponte do Brasil foi construída aqui, no Recife, por ordem de Maurício de Nassau. A ideia foi do próprio conde, para ironizar os que diziam: é mais fácil um boi voar do que a ponte ficar pronta. Pois não é que no dia da inauguração, Maurício de Nassau usou um boi empalhado, cordas, traquitanas e fez o boi voar de um lado ao outro da ponte. O povo acreditou, pagou pedágio e atravessou feliz. Era um tempo de prosperidade em Pernambuco, mas com a expulsão holandesa voltamos aos domínios de Portugal. O Palácio de Friburgo, edifício com mais de um século de construção, não resistiu ao tempo e desabou. Com o tempo, por ser as torres de madeira, por serem de madeira e boa parte do prédio em madeira, o prédio vai se deteriorando. E no fim do século XVIII, isso é mais de um século depois de ele construído, o palácio entra em ruínas e com isso, parte dele é ocupada pelo erário real, erário régio, onde se guardava os impostos arrecadados na capitania de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Aí veio Francisco do Rego Barros, o conde da Boa Vista, e ordenou a demolição do antigo erário régio para a construção do Palácio Provincial, o novo Palácio do Governo. O prédio foi projetado em estilo neoclássico, com inspiração nas ideias liberais da Revolução Francesa, assim como o Teatro de Santa Isabel, erguido ao lado da Praça da República. Quando Dom Pedro II e sua família se hospedaram no Palácio do Governo, as princesas Isabel e Leopoldina, filhas do imperador, passavam horas brincando no Parque do Campo de Honra, que desde então ficou conhecido como o Campo das Princesas. É aqui que o imperador chega a se hospedar em 1858, no curto período que ele passa visitando a província de Pernambuco. Quando o imperador vai embora, o governo da província resolve denominar o Campo da Honra em Largo do Campo das Princesas, em homenagem à filha do imperador. Anos, décadas, séculos após a visita de Dom Pedro II, muitas coisas mudaram no Palácio do Governo. O Largo da Frente ganhou um novo jardim,
As linhas arquitetônicas de estilo colonial e elementos clássicos foram alteradas. A fachada foi ampliada. O palácio ganhou um terceiro pavimento e o jardim da Praça da República recebeu um novo paisagismo, assinado por Burle Marx, mais um personagem ilustre dessa história. O palácio tem tanto valor arquitetônico, cultural e histórico que foi tombado pelo patrimônio do Estado. E com a restauração do complexo, que está em andamento, estamos devolvendo aos pernambucanos um verdadeiro monumento à memória do nosso povo. Todo bem que traz em si uma história, um contexto de referência arquitetônica e que sinaliza uma ocupação importante, ele guarda em si propriedades que fazem com que eles sejam alvos de tombamento. E o tombamento nada mais é do que resguardar essa história e este valor para as gerações seguintes que possam avaliar o que foi e o que continua sendo valor para o Estado. Restaurar um prédio histórico é sempre uma grande responsabilidade, principalmente pelas dimensões de um palácio composto por um edifício sede e 4 anexos, que abrigam a gestão pública de um estado como Pernambuco. Ao mesmo tempo que num ambiente a gente tem que compatibilizar uma ação de obra civil comum da construção civil, a gente tem que também trazer para dentro do prédio restauradores, pessoas que têm um outro tempo de trabalho, elas são mais cuidadosas e eu tenho que juntar restaurador com pedreiro, restaurador com carpinteiro, para que as ações aconteçam de forma simultânea, sem prejuízo uma à outra. Sem falar no valor cultural de tudo aquilo que existe dentro de um monumento assim. Cada ambiente, parede, obra de arte, cada pedacinho do Palácio do Campo das Princesas tem muita história para contar. Era muito comum os funcionários, e até hoje, eles datarem, assinarem e tudo. E isso acabou servindo como um registro. Então estava lá, a camada cinza, 1965. E a camada original de 1929 estava lá em algarismo romano, 1929. E a assinatura do pintor comprovou todas as suspeitas que nós tínhamos com os diagnósticos e observamos nos trabalhos de prospecções realizadas no Palácio do Campo das Princesas. Além de preservar as características originais do Palácio do Campo das Princesas, a equipe que trabalhou na restauração e na modernização deste patrimônio pernambucano tinha um grande desafio: preparar o prédio histórico para abrigar o poder executivo do Estado, ampliando a capacidade das instalações para atender às necessidades das equipes do governo. Além das questões de incêndio, de iluminação, nós tivemos também a questão de segurança e de telefonia e de lógica, que nós tratamos tudo com fibra ótica, uma nova tecnologia para evitar uma quantidade muito grande de fios, porque consequentemente a gente teria que abrir grandes rasgos em alvenarias e forros e pisos. Os equipamentos escolhidos são sempre muito pequenos, né, e muito disfarçados para que a gente não tenha uma competição entre esses elementos novos necessários e o ambiente restaurado. No caso do anexo 1, essa tecnologia foi toda transplantada dessa mesma forma para a gente fazer essa adequação. Para você ter ideia de como esse trabalho é minucioso, em alguns ambientes do palácio foram removidas 22 camadas de pintura para garantir a restituição do seu padrão cromático. Pisos inadequados foram substituídos. A madeira que estava comprometida foi trocada por peças novas idênticas às originais. As clarabóias de ferro receberam um tipo de vidro com proteção contra quebras e quedas. E a argamassa original, utilizada na construção do prédio, um tipo que só existe aqui, em Pernambuco, foi recuperada.
os elementos decorativos, com todos esses sombreamentos, não é nada disso que foi inventado, tudo existia originalmente. O que fizemos foi resgatar essa decoração, que é belíssima, todas as colunas, as pilastras, é o que você via em 1929. Isso, para mim, vale a pena. Quando chega no final, conseguimos chegar a um resultado, e um resultado que ficou bom. Também estão sendo recuperados os anexos 2, 3 e 4, um processo que avança a cada dia e deve ser concluído nos próximos meses. Os anexos 2, 3 e 4, eles foram construídos em momentos diferentes, mas sempre na década de 30. Nós vamos manter essas características exteriores, usar a mesma tecnologia, o mesmo sistema adotado para o restauro aqui no Palácio, de forma a manter a unidade arquitetônica do conjunto. A terceira e última etapa do projeto é a construção de um novo prédio anexo, um edifício moderno com cerca de 740 metros quadrados e vista para o encontro dos rios Capibaribe e Beberibe. O projeto prevê ainda a restauração do Jardim de Burle Marx, preservando as características originais e formando uma nova composição com diversas espécies da vegetação atual. O resgate desse ambiente todo original, sabe, ela trouxe de volta a característica de um palácio, que ela tinha se perdido com o tempo. O povo pernambucano identifica esse prédio como o local da decisão política que o Estado tem que ter perante a nação. Então, isso é muito importante. Devolver, tá certo, aos pernambucanos e devolver ao Brasil, tá certo, este palácio com a sua história, certo? Eu acho extraordinário, emociona, né? Restaurar o Palácio do Campo das Princesas é preservar a memória de Pernambuco e a tradição libertária do povo pernambucano. Palácio do Campo das Princesas. Aqui, Pernambuco faz história. Governo do Estado de Pernambuco. O futuro a gente faz agora.